Olá, senhoras e senhores, que bom estarmos aqui mais uma vez. Hoje estamos num visual mais bonito e com pessoas mais bonitas ainda, que eu já vou apresentar para vocês. Mas hoje continuando falando sobre filhos, sobre criação, sobre educar, né, gente? Que desafio é nós educarmos o filho. Eu costumo dizer que você parir é o mais fácil na trajetória, viu, Adélia? Fica a dica aí, é o mais fácil. É o parir, é o amamentar, é aquela fase do colinho, o educar, quando eles vão crescendo, ai, que desafio. Mas sabe, diante de casais que eu e meu marido seguimos, casais que são pais, nós sempre nos deparamos com questões que dizem respeito àquilo que eu não tive na minha infância e hoje, como pai e mãe, eu preciso ser. Às vezes a gente se depara com, por exemplo, uma mãe que não dá muita atenção para o seu filho, uma mãe mais fria, uma mãe desatenta, e a gente ao aconselhar fala, olha, você precisa ter mais atenção, você precisa dedicar mais. E às vezes a resposta que eu ouço é, mas eu não tive isso. Como que eu vou dar aquilo que eu não tive? É possível? Bem, queridos, eu li uma frase de um psicólogo que ele diz assim, seus pais deram tudo o que eles tinham para você. O que lhe faltou na fase adulta, você precisa correr atrás sozinho. E eu vou perguntar, estou aqui do lado do meus progenitores, papai e mamãe, vulgo papai e mamãe, Bispo Henrique, Bispo Amara, estão aqui hoje comigo nesse bate-papo. E são pessoas que foram exemplos de pais quando eu estava morando com eles e ainda são exemplos de pai e mãe, exemplos de avós. E são pessoas que eu conheço um pouco a história, né, de vida deles, conheço um pouquinho muito. E eu sei que eles não tiveram tudo que eles me deram. Então, queridos, eu acho que não teria pessoas melhores para eu chamar para falar sobre isso, né? Então, dona Mara, pergunta que fica: é possível você dar aquilo que não recebeu? E eu queria só falar mais uma coisa, dona Mara, antes de passar a palavra para a senhora. Adultos que crescem com essa questão, mas eu não tive. Eu seria melhor se minha mãe tivesse me dado mais atenção, mais carinho. Eu seria melhor se mamãe e papai tivessem me dado mais dinheiro. São adultos que vivem uma vida infantil. São adultos infantilizados, adultos que vivem parados nos 10 anos, 15 anos, depende da história de vida deles, né? São adultos que nunca encaram a vida com autorresponsabilidade. Olha que grande questão. Mas a pergunta que fica, e eu acho que a senhora pode falar um pouco sobre a sua experiência, é possível eu ser aquilo, eu dar para os meus filhos aquilo que eu não tive? Boa. Olá, Bibi. Que alegria estar aqui com a minha filha e essa filha maravilhosa que Deus me deu. E é interessante, porque já de começo eu digo que ela é melhor do que eu, então é possível. Mas sabe, Bianca, é possível, né? A minha mãe foi uma mãe muito querida e ela me deu o que ela tinha. Só que eu sei, hoje eu tenho consciência que eu dei para você mais do que o que ela me deu. E ela foi uma mãe boa, mas eu não parei nas limitações, sabe, Bianca? Eu acho interessante a senhora falar. Ela foi uma mãe boa. Quando a gente reconhece que algo faltou, a gente não desmerece aquilo que ela deu de bom, né? Uma mãe boa, deu o máximo. Eu me lembro da senhora falar da avó, que foi uma mulher que não teve muita instrução, mas que fez questão de te dar instrução, por exemplo, né? Exatamente. Sempre me botava em colégios maravilhosos, os melhores colégios do Rio de Janeiro, para você ter ideia. E ela não teve isso. Olha que coisa interessante, né? E ela não parou também na limitação que a mãe dela tinha, né? E eu acho que são escolhas. E aí entra uma coisa muito interessante, que é fé. O que é fé? Fé é isso, é você avançar. Eu não paralisei, sabe, Bianca? Eu não paralisei. A minha meta é essa, é nunca paralisar em nada que possa surgir na vida. Porque eu sei
de quem eu sou filha. E A senhora né? não deixou Não, as faltas te limitarem. não deixei. Como Não mãe, deixei. como mulher, como mulher, como filha, como filha. sabe? Porque a Não gente deixei. cria essa consciência ainda como filha, né? Exatamente. Uau, Eu criei essa consciência como filha. Você acredita nisso, filha? acredito. Sabe? Eu lembro que a minha mãe, dizia, no dia que eu me casei, ela falou: meu Deus, chorando, meu Deus, você vai embora, e agora o que será de mim? Claro que eu não era mãe dela, mas só que eu fui uma boa filha. Eu sei que ela falou isso porque eu fui uma boa filha, É isso. né? Não é que eu era mãe dela, mas eu fui uma boa filha. Eu fiz o que eu tinha que fazer, né? Então, eu quero dizer para você que está a nos ver, a nos ouvir, que realmente a gente pode sim ser melhor e dar aquilo que a gente não teve. Amém. Sabe, filha? Podemos. É questão de você ter garra, decisão, ter fé e acreditar que você pode vencer a dor. E ir atrás. E atrás. Sobre isso que eu falei desse psicólogo, né? Falar sobre essa frase. Quando você é adulto, você se conscientiza que faltou, então vai atrás de você buscar aquilo que não teve. Com o quê? Com terapia. A fé, né, mãe? A fé é a nossa maior arma. É verdade. A palavra de Deus, é verdade. a igreja. A igreja ajuda muito, muito. Muitas pessoas hoje, infelizmente, desacreditam na igreja, mas a igreja somos nós. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Eu aprendi a ser uma pessoa melhor foi na igreja. A ver que todas as limitações que eu encontrava nas pessoas não eram nas pessoas, eram em mim mesma. Uau. Que eu não aceitava o outro como o outro era, que eu não sabia calar quando eu tinha que calar, que eu respondia. Aí na igreja isso fica evidente. Fica evidente. Eu aprendi uma coisa que é maravilhosa, é ser humilde. Né, Bibi? Yeah. Vale a pena, né? Vale a pena. Então, terapia... a terapia te ajuda muito a você se enxergar, a você realmente fazer as pazes com a história com seu pai, com a sua mãe. Muitas vezes a gente tem que perdoar sem mesmo o pai e a mãe saberem. Exatamente. Mãe. Não é consciente, gente. Não é consciente, exatamente. Não é consciente. Eu sei que existem exceções de pessoas más no mundo, mas um pai e uma mãe não desejam mal para o filho. É verdade. E a gente precisa fazer as pazes. E muitas vezes é a nossa leitura. Mãe, como que eu descobri que na minha infância, adolescência, muitas coisas não foram reais para vocês, foram para mim porque foi a minha leitura. Exatamente. E eu tive que ressignificar. Essa palavra é batida, mas ela é muito necessária. Exato. Eu li daquele jeito, a minha criança leu daquele jeito, mas não era real. Não era real, exatamente. E aí? E aí? E aí você ressignifica e não passa aquilo para frente. Exatamente. E uma coisa, Bianca, que eu acho fundamental para a gente aprender a, como você disse, que a gente pode dar aquilo e ter aquilo que nós não recebemos, nós podemos ser e passar. Ser e passar. Uma palavrinha-chave que eu tive que viver na minha vida, caramba, e foi fantástico, aprendi isso com o Mestre Jesus, sabe, Bibi? Que é o tal do perdão. Né? Que, caramba, e eu vou dizer uma coisa para vocês, isso não é hipocrisia, sabe, queridos? Eu tive um pai que foi abusador, em um alto grau que vocês não possam imaginar. Mas se eu disser para você que eu não tenho ira dele e eu realmente o perdoei, isso me ajudou a ser a mulher que eu sou hoje. Mas eu ainda sei que eu tenho muita coisa para aprender e a mudar. Mas o principal foi isso, eu perdoar. E eu falo do meu pai hoje com carinho. Ele também deve ter passado por muitas coisas que eu nem imagino, né? Então, esse lance do perdão é muito sério, né? É muito sério. Nós somos vítimas, nossos pais foram vítimas, os pais dos nossos pais foram vítimas. Sempre tem uma história, né, mãe? Sempre tem uma história E atrás. A senhora realmente é um exemplo de perdão, resiliência e de ser aquilo que a senhora decidiu ser. Eu sou prova disso, o senhor também, né? E aí, bispão? Bispão, Eu papai. vou poder falar agora? Um pouquinho.
Tinha que Fiquei ser. caladinho aqui. Parabéns! Se portou bem até agora. Olha, O senhor acha que é possível dar aquilo que não se recebeu? eu tive uma criação completamente diferente da que eu tentei criar nossos filhos, meus filhos com a Mara. Completamente diferente. Verdade. Na minha casa, todo mundo pensa assim, a casa da Mara foi um caos e a minha foi perfeita. Não, a minha foi jogo duro também, porque meu pai Outros tipos de problema, né? meu pai não era a favor do diálogo. Ah, Na minha casa não tinha carinho. uau. Uau, Não dá nem para acreditar. Pois é, O senhor é um homem tão carinhoso. é verdade. Ai, e eu ficava assim, poxa, eu sabia que eu não estava certo. já. Como é que eu vou vencer isso? Aí veio na minha cabeça, né, o Espírito Santo, amor, amar todo mundo, amar quem te magoou, quem não te magoou, não Uau. interessa, amar. Inclusive seu pai e sua mãe, né? Inclusive, em É primeiro lugar, verdade. eles dois. Eu já falei com a Mara que quando eu era pequeno, eu orei a Deus para ele levar minha mãe. Jura? Olha só, Juro. sério. Porque, Momento de raiva. Momento de Raiva. raiva. porque minha mãe batia muito. E não deixava você levar Mas o amigos. senhor merecia. Estava apanhando. Ela não sabia porque estava batendo, mas eu sei porque eu sabia. Não, mas foi bom você apanhar, porque aí você ficou disciplinado. Não, fiquei disciplinado por causa disso. É muito engano esse negócio de bater. Bater é o último caso. O que eu aprendi... A injustiça machuca, né, pai? machuca demais e você guarda, né? É. Mas o que eu posso falar para vocês é que, graças a Deus, eu consegui vencer isso tudo. A Mara já falou muito. Então, Mas ela falou da história dela, o senhor fala da sua. Mas então, eu aprendi a dialogar, eu aprendi a fazer carinho, a receber carinho. Isso que a Mara me ensinou. Então, eu agradeço a Deus pela vida dela, porque muitas coisas ela disse que não, mas eu aprendi com ela. Ela me ensinou e eu superei isso. Então, hoje, eu sou um pai diferente do que eu fui criado. Eu tenho uma relação muito mais próxima com meus filhos. Eu tenho uma relação muito mais próxima com meus netos. É tão próxima que eles chegam a abusar, né? É tudo neto abusado. Eles acham que eu sou do grupo deles, tenho a mesma idade. É verdade. Mas é muito bonito a relação que o senhor criou com seus netos. Eu concordo, Muito bonito. Eu concordo. Não, e o mais importante de tudo, eu faço questão de ganhar namoradas. Logo adiante, elas vão ser minhas netas também. É verdade. Por isso que eu faço questão de agradar, de estar preocupado, de falar, de dar carinho. Até algumas europeias, né, que não são muito a favor do carinho, ainda mais com uma pessoa, né, que conhece há pouco tempo, como eu. Mas no primeiro dia lá eu já vou dizendo que eu amo, porque eu amo mesmo. De verdade. Eu amo mesmo, não estou falando da boca para fora. É verdade meu sentimento. Até eu me retraio para não dar assim uma aparência de falsidade, né? Olha que interessante, pai. Você falou que faltou amor. Exato. E hoje o senhor já conhece e já ama de verdade. Então, exatamente, Bianca. Superou, né? Como é que fala? Transborda amor do senhor. Amém. Olha que maravilha. É possível a gente correr atrás disso. Várias vezes a minha mãe perguntou, estava sentado na sala, numa cadeira, sozinho. O que você tem, Henrique? Henriquinho, né? Que meu pai era Henrique também. O que você tem, Henriquinho? Eu falei, mãe, eu tô triste. Uma criança? E ela perguntava por quê? 8 anos de idade, não. O diálogo era... E coitado, mas é isso, eles têm a história deles. Eles têm a história deles, mas eu tenho certeza que se hoje, por exemplo, nós tivéssemos a oportunidade de tê-los cá, nós pudéssemos compartilhar isso, mostrarmos a evolução, eles iriam contar os contextos deles. Exato. E nós íamos, uau, que coisa, você também deu mais do que você teve. É verdade. Não é verdade? É verdade. É incrível poder fazer essa viagem. É verdade. Então, pai e mãe, não tem desculpa para parar. Não tem desculpa de, eu não tive, eu sou uma mãe assim, porque eu não tive. Como é que você quer que eu compreenda meu filho? Eu fui incompreendida. Ok, fofa, bola para frente. Corre e atrás. Eu sou muito direta nisso porque eu tenho exemplo. São pessoas que tinham tudo para serem amargas e não são.
pessoas que tinham tudo para não amarem, para darem limites. Olha, eu vou dar limite no meu amor. Pelo contrário, eu tenho que falar, olha, dei limite nos vossos amores. Chega de amar, eles amam muito. E dá certo, e se não se profetizar, meus filhos serão melhores do que eu. Graças a Deus. Eles são os 3. Eles são melhores do que eu. Tem? Alguns mais, outros menos. Eu não vou perguntar, eu não vou. Mas eles são melhores do que eu. Amém. É isso. E hoje, pai, os meus filhos me indagaram essa semana, mãe, mas como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para fazer tudo isso que você e o pai fazem? Olha. E eu digo para eles algo que eu ouvi dos meus pais. O meu teto é o chão de vocês. Uau. Eu falo, o meu teto é o chão de vocês. É verdade. Nós estamos aqui apoiando e impulsionando vocês. Amém. Eu não posso mentir, fui agraciada, privilegiada, mas você que não foi, por acaso, na sua família de origem, você tem a família de Deus. É verdade. Para você ser incluído, para você aprender, você tem pai e mãe espiritual, você pode ter. Você pode ter uma célula que vai te ajudar, você pode ter líderes que vão ser exemplo de pai e mãe para você, não ser seu pai e sua mãe, porque isso também é balela. Concordo. Mas serem exemplos de pais dentro da casa dele, você pode se inspirar sim nesses líderes. E vão ter outras coisas erradas dentro da igreja? Claro, vão. É família. Mas você pode ter uma nova chance de ter uma família que te impulsiona. É verdade. Ser curado por Jesus, por profissionais, ouvir histórias. Uau, porque quando você ouve a história do outro, fala aí, pai, você fala assim, caraca, não acredito que eu estou reclamando da minha. Você fala, meu Deus, me perdoa. E já a gente vai entrar com esse tema sobre reclamação. Mas é sobre isso, pai e mãe, vamos ser melhores. Vamos criar uma corrente para que nossos filhos sejam melhores que nós. Amém. É sobre isso. E oração, né? Não pode faltar. Todo dia à noite eu oro por ela. É real. Sobre todos os meus filhos, netos, parentes. E nós temos testemunho de momentos em que o vô estava orando e algo muito sério estava acontecendo na família. Eu disse segunda-feira para o senhor, eu sinto a sua oração, eu sinto a oração de vocês. Amém. E é incrível como que faz diferença. E a gente aprende a orar na igreja também, né, pai? Com certeza. Com a família de Deus. Quando a gente não tem força, é lá na igreja que a gente se junta e fala, orem por mim. Isso. Não é, pai? Olha, eu não tenho pai e uma mãe de oração, mas você tem uma célula, líderes, amigos que oram, pastores que oram. É verdade. Não é verdade? Você disse para mim, que me marcou muito. Falou assim, pai, como Deus te ama. E é verdade. Meu Deus porque eu vejo as orações. Deus ama todos nós. Ele não tem preferências. Como ela falou isso para mim, me alegrou muito, porque tem acontecido coisas fabulosas, milagres. Restituições. Eu vejo, restaurações. pai, eu vejo Deus respondendo as suas orações. Nossa família, gente. Isso tem preço, joelho no chão, né? Verdade, é verdade, Bibi. Eu quero agradecer a vocês esse bate-papo. Obrigada, gente. Obrigado eu. E até o próximo. Até o próximo. Até o próximo, gente. Um beijo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Se inscreva para dar uma força aí para a Bispa. Ativem o sininho, compartilhem. Eu acho que é muito válido vocês deixarem sugestões, suas opiniões, suas histórias de vida, né? Olha, fala, Bianca, eu hoje sou carinhosa, sou amorosa e eu não tive pais assim. Deixa aí, escreve aí pra gente poder também ser edificado com a sua história. Um beijinho no coração e até a próxima. Beijo. Beijo.